Capítulo 2. O primeiro estado de Deus é aquele que chamamos divina essência. Seria de todo impossível definir a divindade em sua essencialidade. Nenhuma palavra, nenhum pensamento, nenhuma cogitação. Aquilo que é forma e formal não explica o que é totalmente divino em sua profundidade infinita. Já não se passa o mesmo com o segundo estado, que é a luz divina. Luz que vem se adensando até vir a ser matéria densa no extremo da chamada criação. É muito importante saber o que acima ficou exposto, porque se é certo que somos partículas, mônadas ou espíritos, e isso quer dizer elementos de Deus, de sua divina essência, também é certo que, sem transformar a matéria opaca do perispírito em luz divina, ninguém jamais atingirá o grau de Cristo. Resumindo, é isto. A mônada evolui, e a evolução significa autodivinização, e a autodivinização implica em converter a matéria opaca do carro da alma em energia brilhante, em luz divina, que é o segundo estado da divindade. Antigamente, a receita dos cenáculos iniciáticos era esta: conhece, realiza e brilha. Como a parte de Deus está feita desde a eternidade, porque Ele tira tudo de si mesmo e em si mesmo tudo sustenta e destina, em linhas gerais podemos compreender que tudo se resume para seus filhos em conhecer, realizar e brilhar. Para fazer isso, ou atingir isso, os essênios partiam destes três princípios, isto é, a isto resumiam a excelsa doutrina. Primeiro, o espírito deve evoluir até tornar-se puro e sábio. Segundo, os caminhos que conduzem a isso são o amor e a ciência dos mistérios. Terceiro, a ciência dos mistérios resume-se em moral, amor e revelação. Já dissemos, linhas atrás, que o conceito de ciência dos mistérios foi traduzido por Jesus para conhecimento da verdade. Portanto, aquela chave esotérica tomou a feição pública através da função missionária de Jesus e vive proclamando agora, em sua fase de restauração, que essa trípode jamais passará, porque ela é o espírito da lei de Deus. Todavia, como a ignorância nos obriga a cogitar de tudo e, na maior parte das vezes, a cogitar de modo desfavorável ao nosso real interesse, eis que, ao invés de trabalhar pela própria melhora, muitas vezes tudo fazemos para perder até mesmo aquilo que já tínhamos conseguido, através de tremendos e dolorosos esforços executados no pretérito. Disto acontece muito mais do que parece. Depois de atingir melhor posição no íntimo, com vistas à divinização total, cai-se terrivelmente e perde-se o brilho do corpo astral. Diminuído o centro, é concomitante à ofuscação periférica. Leonardo, o socorrido daquela noite, estava comprovando a regra que há tantos milênios é anunciada, isto é, que tão bem fora ensinada pelas doutrinas védicas e herméticas, ou através de suas muitíssimas ramificações, e que o cristianismo, por ser a síntese das revelações, consolidou por meio de uma sentença lapidar do seu divino transmissor: pagarás até o último ceitil. Tendo ido buscar os três servidores encarnados, o discípulo, a jovem ex-protestante e o jovem sírio, rumamos para o local onde Leonardo morava, e foi estirado no leito que o fomos encontrar, gemendo a sua ferida espiritual, que tinha o seu reflexo no corpo somático, através de uma úlcera estomacal de proporções alarmantes, tão alarmantes que, se não fosse para ele penar de fato, sustentado em sua dor pelos servidores do mundo espiritual, que lhe reconheciam mais o desejo de ressarcimento do que as culpas a ressarcir, desde muito teria sucumbido.
porque a ferida vinha sendo circunscrita no corpo físico à custa de nossos trabalhos contínuos. Caso contrário, se tomasse as proporções da chaga perispirital, tudo fazia crer no apodrecimento repentino de todo o intestino. Um de nossos médicos, que fizera companhia ao grupo, falando a linguagem compreensível a todos, revelou o que ocorria do ponto de vista clínico. Depois, como senhor de conhecimentos doutrinários, esclareceu: eu lhes disse, irmãos, aquilo que meus olhos médicos viram e aquilo que a nossa medicina pode explicar. Como, porém, por aqui vale mais o fim do que o meio, está mais em foco a finalidade da vida do que as conveniências do momento, cumpre-se dizer que este irmão é um grande devedor, tendo necessidade de horríveis sofrimentos, porque foi errado e criminoso com pleno conhecimento de causa. Não é o céu que está vindo pela dor, como pensam muitas criaturas, pelo fato de estarem militando em falhas doutrinárias. É, pelo contrário, a paga da maldade tal e qual como ele mandou praticar, pois o seu processo de condenação e justiçamento era terrível, redundava em rasgar o ventre e deixar as vítimas em lugar deserto, com as tripas de fora, muitas delas procurando no suicídio o fim dos terríveis padecimentos. Deu um tempo a fim de que todos fixassem o relato, continuando após. Já o retiramos do corpo, tendo passado o seu caso pela análise psicométrica, de onde ficamos conhecendo grande parte da sua história. E como sucede com grande maioria, a quem o reino do mundo atraiçoa, assim aconteceu com ele, pois as glórias do mundo fizeram-no desprezar os esplendores do céu. Um fracassado a mais, como vem, em face de si e da lei. Naquela hora, interveio o mensageiro. Permita-me, doutor, dizer algumas palavras a estes companheiros que militam no plano carnal. É que 2 deles foram parentes do enfermo em vida remota, o que ora motiva esta aproximação para efeito de vantagens mútuas. Volvendo aos 3, disse: sabem perfeitamente, irmãos, que a lei obriga a criaturas a reencontros por causa do objetivo sagrado da vida. Sabem também que o homem procura a verdade como pode, com as suas possibilidades adquiridas à custa de vidas e de trabalhos. Possibilidades que, infelizmente, muitas vezes aplica mal, traído pelas ensanchas do mundo, coagido pelo império das trevas. Para resumir, diremos que o homem procura a verdade pelo prisma da fraqueza e da mediocridade, conduta essa que jamais poderá ser a mais feliz. Porque ela, seja como for, não cai jamais em contradição, nunca desce pelos despenhadeiros da mentira. Que o homem fale mentira, que o homem cometa erros em nome da verdade, isso é comum no mundo inferior como a terra. Porém, ninguém pretenda que a verdade esteja a endossar semelhantes práticas. Cautela, pois, para aqueles que se julgam proprietários da verdade. Apontou para o enfermo e disse-lhes com acentuada gravidade: eis aí um nosso irmão, a quem o mundo atraiçoou, por não ter ouvido a voz do Divino Mestre, que antanho tanto bem lhe fizera, que outrora muita luz espiritual lhe fizera adquirir. Como pobretão e artesão, como simples e humilde servidor público, como humilde pároco e mais tarde como calejado lavrador, muitos foram os seus triunfos espirituais. Bastou, entretanto, passar para outra escala e ei-lo a cometer asneiras e mais asneiras. Ser simples e humilde na grandeza, no poder e nas glórias do mundo é muito difícil. E atendendo à expectação geral, relatou: foi um conde muito rico e muito perverso, cometendo crimes hediondos e fazendo-os cometer, porque forçava a terceiros segundo os seus objetivos sinistros, conforme as suas desconfianças mortíferas. Tendo começado a descer na escala, foi chafurdar no lodo e na treva por 2 séculos e meio. E quando retornou ao mundo carnal, tentando reharmonizar-se com a lei, tomou de novo o partido errado, vindo a ser um dos chacinadores da célebre noite de São Bartolomeu.
Como sabem, a restauração do cristianismo teve início em Wycliffe e João Hus, dali saltando para a fase em que Lutero devia conseguir liberdade de culto, tradução e divulgação dos livros sagrados com vistas à nova fase, que seria aquela em que Hus, de novo, reencarnaria na personalidade de Kardec, arrastando consigo a grande eclosão mediúnica do século XIX, para extrair do novo batismo de espírito a codificação doutrinária que lhe cumpria. Até onde fosse possível, pois sabia-se que a obra seria assaz trabalhosa, assim como se sabe que não ficou de todo pronta, restando o que fazer em outra vida. Leonardo foi, portanto, uma pedra de tropeço no caminho da restauração. Foi, séculos depois, um novo crucificador do Cristo, pois a verdade é que a obra geral doutrinária pertence ao diretor planetário, nada mais sendo os demais servidores desse departamento de trabalho que simples e humildes emissários. Ele morrerá desse mal? Perguntou a jovem ex-protestante, condoída ao extremo. O mensageiro respondeu-lhe: assim foi a programação feita antes dele nascer de novo. Ele o quis, compreendendo a gravidade de suas faltas. Ele e a lei estão de acordo. Agora, pois não blasfema, não se revolta. Tem a intuição de que é um errado e deve resgatar seus erros. E por ser assim, aqui estamos para auxiliá-lo. Chegou o tempo de merecer alguns avisos interessantes e é para isso que estamos aqui. Ó bondoso Pai, tende piedade, Senhor, daqueles que erram, gemeu a jovem, derramando lágrimas. O mensageiro falou-lhe bondoso e advertencial: querida irmã, nós temos necessidade de lembrar o dever de piedade, mas Deus não, pois Ele é em tudo absoluto. Se tem certeza de que sofre por causa deste irmão cheio de culpas, tenha também certeza de que a lei não contém lesão alguma, de que é integral para todos os efeitos. Piedade, portanto, mas no quadro do respeito que devemos à lei. Ela murmurou, cabisbaixa: ele me causa estranha piedade. O mensageiro esclareceu: vocês foram pai e filha há muitos séculos na Arábia. Também o jovem sírio foi parente, porém mais tarde na França. Contudo, repito, Deus não é particularista, a lei não é religiosa e a justiça não tem parentes. Em consequência, quando foi dito que se paga até o último ceitil, também foi dito que se recebe até o último ceitil. Lembre-se de que estamos aqui para beneficiá-lo pelo que já fez por merecer. E convidando os três encarnados a porem as mãos sobre a cabeça do enfermo, avisou a todos os presentes: vamos fazê-lo vir para este lado, anestesiando-o com o seu magnetismo de encarnados. Apliquem-lhe as mãos e orem com todo o fervor de que sejam capazes. A força mental e os fluidos eletromagnetizados operarão maravilhosamente e ele virá em boas condições. De fato, como era esperado, Leonardo veio depressa, puxado pela vontade de todos, e ao ver a luminosidade do meio para o qual viera, quis ajoelhar e agradecer a Deus, mas o mensageiro falou-lhe: não é na forma que está a vantagem, e sim na essência, irmão Leonardo. Fique de pé e diga ao Pai Divino, que está nos seus e nos nossos fundamentos, aquilo que o seu coração de filho arrependido e sofredor quer dizer. Fale alto ou fale baixo, mas deixe que fale o seu coração. Leonardo curvou a cabeça e derramou copiosas lágrimas. Estava trêmulo, parecia que iria cair, quando alguma força adventícia o sacudiu, reerguendo-o. E foi então que ele disse, reverente e comovido: meu Deus, meu Pai, eu não sei o que terei feito, eu não sei de que crimes terei cometido, sei, porém, que tuas leis são perfeitas. Tenha eu, meu Pai, cometido qualquer forma de erro ou de crime, rogo pela tua divina paternidade. Dá-me pelo menos coragem, meu Deus, tira de mim a ideia de suicídio, varre de mim o pensamento de morte, meu Pai.
O mensageiro chamou-o pelo nome, convidando: Leonardo, vamos sair um pouco. Vamos até um hospital. Chega o que disse por hora. Comandou a pequena caravana e dentro de segundos estávamos entrando em um hospital muito nosso conhecido, em região bem próxima à crosta. Ali o companheiro médico sabia o que fazer, como o fez, contando ainda com os fluidos e o magnetismo oferecidos pelos companheiros encarnados. Não era para ele sarar, mas era para estacionar o mal, a fim de que ele, que pedira aquele sofrimento necessário, o tivesse por mais algum tempo. Quando a volta estava pronta, estando todos ao redor do leito, falou o mensageiro ao enfermo sobre a necessidade de oração e paciência. Depois, voltando-se para a jovem ex-protestante, disse-lhe: Minha querida filha, eu necessito de sua cooperação. Vá, chame-o de pai e beije as suas faces. Derrame lágrimas, não se importe, que assim é necessário. Muito amor reinava ali naquela hora sublime. Seria impossível falar, mas os corações vibravam a impulsos do mais puro sentimento de piedade. E foi sob o guante daquele fremente sentimento de fraternidade que Leonardo foi introduzido no corpo e obrigado a acordar. Tendo a filha nos braços a chamá-lo: Papai, papai, Leonardo acordou todo lacrimoso, chamando pela filha, sem saber o que dizia. Que tem, Leonardo? Perguntou-lhe a esposa aflitíssima. E o pobre homem, ganhando consciência do estado, enxugando as lágrimas, murmurava: Que sonho maravilhoso! Nós nunca tivemos uma filha e eu estava com minha filha nos braços. Que anjo de bondade! Sim, que luminosidade! Oh, Alzira, ela era um anjo, todos eram anjos, todos brilhavam. A esposa levantou-se, tomou o termômetro e procurou medir a febre do marido, porque para ela aquilo seria, quando muito, um acesso de febre. Como não encontrou febre alguma, abanou a cabeça e ralhou com o marido. Leonardo, tenha piedade de mim. Bastante já é que sofro do estômago para que me venha agora com perturbações mentais. Sem lhe dar atenção, Leonardo balbuciou: Minha filha, muitos anjos. A esposa, sempre triste, resmungou: Durma, homem, que filha nunca tivemos, e os anjos devem andar lá pelo céu, se é que existem o céu e os anjos. Deste lado, estando a observar o que se passava, o mensageiro comentou: Eis como pensam aqueles que estão enterrados na carne e que nada sabem das coisas maravilhosas do Consolador. Ou tudo é milagre, ou nada existe. Entretanto, da parte de Deus, foi-lhes entregue a doutrina integral, tendo por fundamento a moral, o amor e a revelação. O discípulo comentou entre alegre e triste: Que pena causa a humanidade encarnada. Tendo tantas graças ao redor, parece que vive para a cegueira, parece que foge da luz. O jovem sírio aduziu: O sal da terra. Vós sois o sal da terra, disse Jesus. Quando será que o sal tenha entrado em toda a humanidade e que toda ela se haja temperado? O mensageiro, que sabia dos trabalhos restantes, convidou: Temos ainda 2 trabalhos na pauta para esta noite. Vamos deixar Leonardo colhendo os frutos de sua própria semeadura, que com alguns trabalhos a mais aprenderá a ficar quieto quando lhe chamarem de maluco. E como visse a jovem a enxugar lágrimas, foi dizer-lhe: Filha, muito bom foi o seu trabalho, embora tenha sofrido bastante. Creia que lhe estou muito grato e que, em face da lei, registrou coisas bonitas a seu favor. Quem muito ama é quem mais pode, porque o amor é, como lei universal, o maior instrumento de vitória que se conhece. Ela sorriu agradecida, afirmando: Eu senti, por ele, um amor filial intensíssimo, além de um certo sentimento de culpa, como se eu fosse culpada de alguma coisa. Terei sido algum dia alguém que o prejudicou? O mensageiro meditou, demorou para falar, e quando falou, disse apenas: Por ora, filha, convém deixar as coisas assim mesmo. Não creio ser interessante descobrir o que houve entre vocês.
embora deva lembrá-la de que nada deve a ele, sem ser o dever de irmã em direitos e deveres. Todos somos pais e filhos ao mesmo tempo, todos somos tudo quanto é possível ser. Através dos mundos e das vidas, os espíritos permutam condições e posições para se irem auxiliando e completando. Não vamos, portanto, amesquinhar a grandeza da obra divina com a miudeza de nossos parcos conhecimentos. Com ar ponderoso, a jovem murmurou: todavia, eu sinto que sou filha. Não podendo voar alto, voo baixo e sinto-me feliz. No amanhã, depois de tanto viver, saberei pairar por essas alturas do pensamento e da vida. Por enquanto, bondoso mensageiro, sou apenas um espírito terrícola. Sou apenas uma filha da terra que faz o que pode para algum dia ser uma filha de Deus, um espírito pleno de luz divina, uma centelha cristificada. O mensageiro fitou-a com paternal ternura, ciciando. Sempre sincera, sempre espontânea, sempre grande sua infantilidade. O céu que a conserve assim até o dia em que tenha que deixar o corpo. Naquele dia, nós diremos como Leonardo disse, um anjo de bondade, e o céu ganhará um espírito formoso, enquanto a terra perderá uma grande servidora, alguém que se esqueceu propositalmente da cabeça porque sentiu em boa hora a vantagem que há nas imensidades do coração. Os dois amiguinhos encarnados foram para junto dela e beijaram-lhe as mãos. É que ela estava revelando estranha luminosidade, como que recebendo das alturas a recompensa de suas obras. E nós sabíamos que assim era, pois ela vinha de muitos séculos trilhando as veredas do amor, aplicando todos os esforços no sentido de ser útil ao próximo sofredor. E quem poderia, em face de Deus, menosprezar a quem se entrega de alma inteira aos serviços da pura fraternidade? Que sabedoria conseguiria levantar-se diante do amor sem ser a sabedoria e a vivência do próprio amor? Segundos após, consoante a pauta de trabalhos, estávamos rente a uma senhora cujo filhinho havia desencarnado fazia poucos dias. Como era o seu primogênito, como já tivesse 3 anos e meio, o choque foi tremendo, meteu-a em estado passageiro de alucinação, mesmo que contando com a assistência do plano espiritual.